Fala, futuros residentes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre ciclo menstrual. Vamos fazer mais um daqueles nossos vídeos de revisão com questões de residência médica para vocês já irem treinando e entendendo como que esse tema é cobrado nas provas que vocês estão aí se preparando para fazer. Vamos começar então. Primeira coisa, revisar aquele eixo hipotálamo, hipófise e ovário que já falamos em vídeos anteriores aqui. Então vamos lá. No hipotálamo nós temos a secreção pulsátil do hormônio GnRH, que vai agir lá na hipófise anterior, fazendo a estimulação e liberação dos hormônios FSH e LH, que vão agir lá nos ovários, fazendo a estimulação e liberação do estrogênio e progesterona, que vão agir lá no útero. Aqui no ciclo menstrual nós vamos falar sobre o ciclo ovariano e o ciclo uterino. Mas antes de começar, primeiro vamos entender um pouquinho como são selecionados os folículos lá no ovário. Nós temos diversos folículos nos ovários e a partir do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, nós vamos recrutar vários folículos, sendo que temos que fazer a seleção de um. Esse como que ele vai ser escolhido? Como que ele vai se tornar o folículo dominante? Ele vai ser aquele que tem mais receptores de FSH, por isso que ele vai se tornar dominante. Então, seguindo aí esse pensamento, lá na fase folicular, onde nós estamos tendo aí a ação do FSH, fazendo o recrutamento, a seleção dos folículos, vamos fazer a primeira questão. Vamos lá. Durante o ciclo menstrual normal, há a seleção de um folículo dominante que será ovulado. Sobre o folículo dominante, é incorreto dizer. Vamos lá. Tem uma maior produção de estrogênio. É verdade. Eu vou falar para vocês. Mas quando nós estamos estimulando esses folículos, nós estamos estimulando a produção de estrogênio. Lembra? O folículo estimulante, o hormônio FSH, ele sai lá da hipófise e vai no ovário, onde vai estimular a produção e liberação do estrogênio. É isso que acontece aqui. Tem uma maior produção de estrogênio, aquele folículo dominante. Possui maior número de receptores FSH? Sim. Sua seleção ocorre na fase lútea do ciclo? Não. Ocorre na fase... A fase lútea é a segunda fase. Aqui acontece na primeira fase, que é a fase folicular. Mas vamos explicar isso mais à frente. O detalhe que eu quero é, tem maior atividade da enzima aromatase. Vamos falar sobre isso. Isso está lá no sistema das duas células. Bom, gente, vamos lá. Tô abrindo aqui para vocês, eu vou colocar uma imagem aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Esse é o sistema das duas células. Nós temos duas células que são primordiais aqui, que caem muito mesmo nas provas. Tem muitas questões sobre isso. A célula da teca e a célula da granulosa. A célula da teca, ela é a que tem um acesso à vascularização. Então tudo começa nela. Ela vai, quando entrar em contato com o LH, ela vai pegar o colesterol que é proveniente da dieta, que está ali na circulação, e vai transformar ele, convertê-lo em progesterona. Então, o LH, o hormônio LH, ele entra em contato com a célula da teca e como essa tem acesso à vascularização, tudo começa nela, porque ela vai pegar o colesterol que está na circulação e vai converter em progesterona, que vai ser convertido em 17-hidroxiprogesterona e por fim vai se tornar um androgênio, ou a androstenediona ou a testosterona. Essa é a primeira célula, a célula da teca. Depois disso, por difusão, nós vamos ter a passagem desses androgênios, a androstenediona e a testosterona, para a célula da granulosa. Na célula da granulosa, quando ela entrar em contato com o hormônio FSH, ela vai sofrer aromatização, ou seja, tem uma enzima chamada aromatase que vai pegar esses androgênios e vai transformar
em estrogênios, mais especificamente na estrona e o estradiol, que é aí o mais potente pra gente. Então, o sistema das duas células é isso. Eu vou repetir porque eu quero que vocês entendam muito bem e tem muitas questões sobre isso. Primeiro, a célula da teca. Tudo começa nela porque ela tem acesso à circulação. Então, o LH ativa a célula da teca, que vai pegar esse colesterol que está dando sopa aí na circulação, vai transformar ele em progesterona, que vai ser transformado em 17-hidroxiprogesterona e vai, por fim, ser transformado em androgênios, a androstenediona e a testosterona. Esses por difusão, lugar que tem maior quantidade, vai para o lugar que tem menor quantidade, menor concentração. Eles vão para a célula da granulosa, que quando é ativada pelo hormônio FSH, fazem a aromatização, a enzima aromatase transforma esses androgênios em estrogênios, que vão ser aí o estradiol e a estrona. Deu para entender? Vamos fazer algumas questões aqui para ver se vocês realmente entenderam e já praticar um pouquinho. Vamos lá. Primeira questão. O folículo ovariano é composto por um óvulo central e duas células somáticas que se dispõem em camadas, a granulosa e a teca. Nas células da teca, os receptores e o hormônio produzido, respectivamente, são. Na célula da teca, gente, o que é? É a primeira célula que eu comentei aqui, aquela que tem acesso à vascularização. E aí? Qual que é o primeiro hormônio? Primeiro hormônio, os receptores e o hormônio produzido. Então, quais que são os receptores? Para qual hormônio? Para o LH. E qual que é o hormônio produzido? Testosterona. Resposta: LH e testosterona. Próxima questão. A teoria das duas células da esteroidogênese ovariana demonstra a necessidade de ação coordenada de duas gonadotrofinas sobre dois tipos de células, as da teca e as da granulosa. Em resposta à estimulação do hormônio luteinizante, as células tecais sintetizam. Células tecais, elas sintetizam o quê? Testosterona e androstenediona. Resposta: androstenediona. São os androgênios. Próximo. Para uma boa compreensão da fisiologia do ciclo menstrual, é fundamental o conhecimento da teoria das duas células, duas gonadotrofinas. De acordo com essa teoria, o local onde ocorre a formação do estradiol e a enzima responsável pela conversão dos androgênios em estradiol são, respectivamente, as células da... Aonde que acontece, gente, a formação aí do estradiol, do estrogênio? Lá na célula da granulosa. E qual que é o nome da enzima? Aromatase. Gente, tem muitas questões disso, muitas mesmo. Se você souber e tiver entendido essa parte, você já consegue fazer várias questões, só com esse sistema das duas células. Mas continuando aqui para o nosso foco principal desse vídeo, que é o ciclo menstrual. Vou começar dizendo para vocês como que ocorre o ciclo ovariano e depois nós vamos para o ciclo uterino. Ciclo ovariano, então, estou abrindo aqui uma imagem para vocês acompanharem comigo. Primeira coisa que acontece aqui é a fase folicular. Nós temos no ciclo ovariano a fase folicular, que é a primeira fase, e a fase lútea, que é a segunda fase. Na fase folicular, o FSH ele já vem subindo desde o final do ciclo anterior, que eu vou explicar melhor para vocês, mas ele já vem subindo aqui e na medida que ele vai aumentando, ele acaba por recrutar mais folículos. É o FSH, folículo estimulante. Então ele vai recrutar mais folículos que vão fazendo mais aromatização e gerando mais estrogênio, que eu acabei de explicar para vocês. Então, reparem aqui nas curvas. Nós temos uma curva do FSH e a curva do estrogênio subindo, aumentando logo depois. Essa curva do estrogênio, ela vai levar à ascensão do pico do LH. O pico do estradiol, ele é precursor para o pico do LH. Estão conseguindo perceber aqui na imagem? Por isso que o pico do estradiol, ele tem que ser sustentado e não apenas isolado. Porque aí ele vai ser sustentado e vai formar o pico do LH, onde vai ocorrer a ovulação. Aqui é a nossa primeira fase, a fase folicular, ela vai desde o primeiro dia da menstruação até a ovulação.
Então, ó, repetindo, começa lá o FSH já subindo desde o ciclo anterior, do final do ciclo anterior. Ele tá subindo, o que vai recrutar mais folículos e vai fazer subir a curva do estrogênio. Tá produzindo mais estrogênio, quanto mais ele recruta mais folículos. Quando nós temos o pico do estrogênio, esse FSH diminui. Por quê? Feedback negativo. Se lembram disso? Então, o FSH diminui e o estrogênio continua ali elevando. Esse pico do estrogênio vai fazer acontecer o pico do LH, onde vai ocorrer a ovulação. Detalhe importante, tá vendo que a progesterona aí também tá subindo? Ela tá fazendo aí uma ascensão na curva dela? É porque a progesterona, apesar dela ser um hormônio marcante da fase lútea, ou seja, não é da fase que a gente está falando, ela é um hormônio marcante da segunda fase, nós estamos na primeira ainda. Ela vai ter esse discreto aumento na fase folicular, que é na fase pré-ovulatória. Isso é importante porque com esse aumento da progesterona, a gente vai permitir que aconteça o rompimento da parede folicular, que vai levar à extrusão do óvulo ali no pico do LH. Então, esse aumento da progesterona, ele vai acontecer bem antes do pico do LH. Estão conseguindo acompanhar aí na imagem? Aqui, nós acabamos de descrever a fase folicular, com todas aí as suas curvas. Detalhe, repararam que tem aqui também uma curva ascendente do FSH? Bem ali no meio do ciclo? Porque esse aumento da progesterona, ele deflagra o pico do FSH no meio do ciclo. Por isso que ele tem aí mais uma ascensão no meio do ciclo. Mas o mais importante aqui pra gente, que mais cai nas questões, FSH vem subindo desde o final do ciclo anterior, ele tem uma ascensão, recruta mais folículos, então tem uma maior produção de estrogênio. Vem o pico do estrogênio. Pico do estrogênio, feedback negativo com FSH, FSH diminui. Pico do estrogênio, ele é precursor do pico do LH, ocorre a ovulação. E aquele detalhe que a gente comentou aí, a mais, que é um extra, mas ele não cai tanto em questão. Esse é o principal que eu comentei para vocês. Agora, vamos para a fase lútea. Na verdade, antes da fase lútea, aqui na fase folicular, o que está acontecendo? Qual que é a duração dessa fase? Ela dura de 10 a 14 dias, só que aqui não tem uma duração fixa, é uma duração variável, porque para a mulher desenvolver um folículo, varia de mulher para mulher, pode inclusive variar na mesma mulher de ciclo para ciclo. Então essa duração da fase folicular é variável. Agora, entrando na segunda fase, a fase lútea tem uma duração fixa, ela tem uma duração de 14 dias. Vamos falar sobre ela agora então. Na seguinte imagem, nós podemos perceber que a progesterona é o hormônio principal, é o mais marcante aqui dessa fase. Então, nós temos aí essa curva com uma ascensão muito grande da progesterona, que é o que mais chama atenção aí pra gente. Segunda coisa, reparem o LH caindo. Ele teve lá o pico e ele tá caindo depois de ter feito o pico da ovulação. O estrogênio, ele faz uma leve ascensão, vocês conseguem perceber aí? Porque ele está presente também nessa fase, pelo corpo lúteo. O corpo lúteo está liberando estrogênio, progesterona e a inibina A. Lá na fase folicular eu não comentei com vocês, mas tinha a produção de inibina B. Aqui é inibina A. Isso cai nas questões, mas é algo difícil de gravar, de lembrar, só que é necessário. Qual que é a função da inibina A ou da inibina B? É inibir o FSH. A inibina B, você pode pensar que é before ovulation, que é antes da ovulação, inibina B. E a inibina A é after ovulation, então é depois da ovulação. Isso ajuda a gravar. Elas têm o mesmo objetivo, que é inibir o FSH, mas é só isso. É o conhecimento que nós temos hoje sobre elas e não cai tanto em questão. Até aparece, mas não cai tanto assim. Mas continuando, o que mais dá pra gente ver aí por esse gráfico, por essa imagem? O FSH, ele começa a subir lá no finalzinho, repara? Aquilo que eu comentei com vocês, aqui é um processo cíclico. Então ele já tá ali, ó, começando a subir
quando ocorre a descida da progesterona e do estrogênio. Ou seja, a descida da progesterona e do estrogênio é a regressão do corpo lúteo. O corpo lúteo está liberando hormônio, mas não teve a fecundação, não teve ali a gestação, então ele vai regredir, ele vai parar de produzir o estrogênio, vai parar de produzir a progesterona, vai parar de produzir a inibina A. Então, ele vai permitir a elevação do FSH para o início do próximo ciclo, onde ele começa a recrutar novos folículos. Isso é o que esse gráfico está falando pra gente. Isso é o ciclo ovariano. Vamos para o ciclo uterino agora. O que acontece no ciclo uterino? Ele é o espelho do ciclo ovariano. Então, nós vamos ter aqui as camadas do endométrio que vão ali ficar mais espessa e vão descamar. Quais são as camadas que vão sofrer alteração no ciclo menstrual? As camadas superficial e média. A profunda não vai sofrer alteração. Então, camada superficial e média, elas formam a camada funcional. É a que vai sofrer alteração no ciclo menstrual e vai descamar. A camada basal é a camada profunda. Nós não vamos ter alterações na camada basal. E quais seriam essas alterações que eu tô falando? Na fase proliferativa, que seria a fase folicular lá nos ovários, aqui no útero nós vamos chamar de fase proliferativa, nós temos glândulas curtas, pequenas. Na fase tardia dessa fase proliferativa, elas vão estar mais alongadas, vão estar ali enoveladas, mas por enquanto ainda é aquele endométrio fino. Já na fase secretora, que estaria aí sendo o reflexo da fase lútea lá nos ovários, aqui na fase secretora, nós vamos ter glândulas mais alongadas, glândulas bem diferenciadas no início da fase e no final dela, glândulas muito longas, tortuosas, dilatadas e ricas em glicogênio. Esse glicogênio vai estar ali na superfície porque ele vai estar pronto para liberar o aporte energético caso aconteça a implantação. É como se tivesse um endométrio fofo, pronto para abraçar ali o embrião. Então, essas são as alterações que acontecem, que podem acontecer no útero. E nós vamos agora fazer algumas questões para ver se vocês entenderam até aqui. Em relação ao ciclo menstrual, podemos dizer que a ovulação é precedida em 24 horas. Pelo pico de qual hormônio? E aí? Qual que é o hormônio que precede a ovulação, gente? Pico de LH. Não vou nem comentar sobre essa. Em relação à fisiologia do ciclo menstrual, assinale a alternativa correta. Os estrogênios são sintetizados principalmente por estímulo do LH? O LH? Não. Por que não? Porque é o FSH que se liga lá à célula da granulosa e onde vai ocorrer a aromatização e formar o estrogênio. Então, não é LH. As células da teca são as principais responsáveis pela síntese de estrogênios? Pelos androgênios, a androstenediona e a testosterona. Estrogênio é lá na célula da granulosa. O pico de LH ocorre aproximadamente 12 horas após a ovulação. Acabamos de falar sobre isso. É ele que gera a ovulação. Então, ele ocorre 24 horas antes da ovulação. Na fase lútea, é observado um endométrio proliferativo. Proliferativo? Não. A fase lútea, ela regula com a fase secretora do ciclo uterino. Então, também não. Qual que era a resposta correta? As inibinas A e B têm ação inibitória sobre a liberação hipofisária do FSH. Essa questão era só para vocês lembrarem da parte de inibina, mas que também era possível fazer por exclusão. Então, foi o que a gente comentou aqui. A progesterona, próxima questão, é o hormônio sexual que predomina durante a fase lútea do ciclo menstrual. O órgão predominantemente responsável pela sua secreção e o momento no qual ocorre o pico de produção em uma mulher não grávida, respectivamente, são. Vai, gente. Órgão responsável pela secreção da progesterona. Lá no início. Eixo, hipotálamo, hipófise e ovário. Ovário. Essa era a resposta. E qual que é o momento no qual ocorre o pico de produção em uma mulher não grávida?
Quando que ocorre o pico de produção da progesterona? Vocês acham que é 7 ou 14 dias após a ovulação? Eu não falei pra vocês, mas dá pra gente pensar. Se tem uma duração fixa, essa segunda fase, que é uma duração de 14 dias, então o pico não tá acontecendo quando acaba a fase. Não, ele acontece no meio da fase. Então, 7 dias após a ovulação, a gente tem aí o pico da progesterona. Próxima questão. Sobre o ciclo ovariano, é correto afirmar: o pico de LH ocorre imediatamente após a ovulação. É antes. Os níveis de FSH são ascendentes durante toda a fase folicular. Não. Ele declina quando nós temos um aumento, que é o pico do estradiol. Lembra? Por feedback negativo. O corpo lúteo produz progesterona e inibina B. Inibina A. After ovulation. Então, é a letra A que é produzida na segunda fase. Em resposta ao LH, as células da teca secretam androgênios. Essa era a resposta correta que a gente tinha que marcar. Também possível de fazer por exclusão. Próxima. Em relação à fisiologia do ciclo menstrual, assinale a alternativa correta. O GnRH tem liberação pulsátil pela adenohipófise? Pelo hipotálamo, né, gente? A progesterona tem sua concentração máxima na fase proliferativa. É na proliferativa? Ou é na secretora? É na secretora. As células da teca sintetizam estrogênios a partir de estímulo pelo FSH. É pelo LH. A duração do ciclo menstrual depende principalmente da duração e variação da fase lútea. A fase lútea tem duração fixa de 14 dias. O que é variável é a fase folicular. Lembra que eu comentei? Cada mulher vai ter ali um tempo diferente para fazer toda a maturação, seleção do folículo dominante e ovulação. Por fim, as células da granulosa produzem estradiol e estrona sob a ação da enzima aromatase. Correta a resposta. Última, só para fecharmos aqui. Sobre a fisiologia do ciclo menstrual, assinale a afirmativa correta. Enquanto o corpo lúteo do ciclo anterior involui, ocorre diminuição da produção lútea de progesterona e inibina B, possibilitando a elevação dos níveis de FSH. Inibina B? Acabamos de falar que era inibina A, que é liberada lá pelo corpo lúteo. Não é essa. A teoria da dupla célula determina que com a estimulação pelo LH, as células da granulosa produzem androgênios que são convertidos em estrogênio pela ação da aromatase. Pela estimulação do FSH, as células da granulosa vão produzir estrogênios, que é o estradiol e a estrona. Então, nem vou continuar. O folículo dominante possui menor número de receptores de FSH e produzem maior concentração de estrogênio e inibina B. Menor número de receptores de FSH no folículo dominante? Maior número de receptores de FSH. O corpo lúteo secreta estrogênio, progesterona e inibina A, que servem para manter a supressão das gonadotrofinas. Essa era a resposta correta que eles queriam aí. E aí, conseguiu acompanhar essa revisão e essas questões aqui? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima!